Vamos hoje conversar um pouco sobre as cirurgias espirituais. Cirurgias essas feitas por espíritos, quando esclarecidos, eles usam de técnicas que o encarnado desconhece. E, claro, essas técnicas aprimorantes, elas são desenvolvida por esses homens, espíritos, ou melhor, espíritos quando viviam no corpo como homens, e claro, levando assim um respaldo daquilo que buscaram no corpo. No mundo espiritual eles dão prosseguimento, porque vale lembrar que a manipulação de energia fora do corpo, ela é por espíritos esclarecidos que buscaram, enquanto estavam no corpo, se interessarem por esse mecanismo, são muito mais aprimorantes fora do corpo. É uma questão a se avaliar o seguinte: a proporção que o homem caminha no consentimento do bem, não há de se duvidar que Deus lhe dê meios muito mais propícios e grandiosos dele se esclarecer e fazer um trabalho com muito mais qualidade. Vejamos como exemplo Jesus e Kardec, né, que foram um dos maiores espíritos que já tiveram aqui nesse globo inferior. Daí nós vemos que a questão da cirurgia espiritual, que vemos no cotidiano, espíritos ou alguns espíritos pegarem um canivete ou até um bocal de caneta e sair introduzindo pelo corpo do ser encarnado, isso é uma atitude de, infelizmente, não é aqui desfazendo do trabalho do espírito, mas é ainda a ignorância que o espírito tem diante desse mecanismo de manipulação de energia que há em como é que se diz? Cientificamente muito profundo. Porque quando o espírito encarnado pega um bocal de caneta, né, e sai enfiando, vamos dizer assim, né, no corpo do encarnado, ali há, para muitos, uma coisa espetacular. Para os detratores, algo absurdo, porque na verdade é absurdo. Mas para esse nível de evolução que nós vivemos, onde os encarnados são mais inferior do que superior, basta ver a organização política, econômica e social que nós temos, certamente não é de espíritos, né, elevados. Daí se vê que esses espíritos, como Dr. Fritz, né, que foi um dos espíritos que mais se consagrou aqui nesse meio de cirurgias materiais, ele tinha e tem o sentimento de ajudar, né? Mas não deixa de ser espírito de uma evolução ainda muito aquém. Tanto sim que suas manipulações, elas são eminentemente grosseiras, dantescas. Não é que não tem efeito, tem seu efeito. Olha o que eu disse a princípio, que o homem que busca fazer o bem, não esse bem de caridade material, mas o bem de politização, para caminhar para a caridade moral, a lei propicia a ele meios para que ele atue. Agora, claro, quem vai dar essa qualidade é Deus? Não. É o próprio Espírito. É aí que está. A mediunidade, ela foi dada ao homem
como um alicerce para o seu crescimento. Ela está em todos nós como princípio. Uns têm ela mais desenvolvida, outros não. A qualidade dessa mediunidade depende do Espírito. Não é Deus que qualifica o homem. Olha, você é bonzinho, então você vai ter mediunidade assim. Você é mau, você vai ter qualidade assim. A coisa não, ou melhor, o princípio não parte daí. Basta que se pegue o livro da codificação para verificarmos que lá toda a arrumação de ideias que os espíritos deram a Kardec está baseado no trabalho. Deus não isentou o homem de trabalhar, porque o trabalho, ele é o alicerce para o homem crescer com os valores que Deus lhe deu. Então, dizer que Deus deu a uma mediunidade assim porque a ama e a outra a mediunidade assada porque não ama, isso é ignorância. A qualidade da mediunidade, das comunicações, do trabalho, da educação, da disciplina, da compreensão, está no próprio espírito, encarnado ou desencarnado. É o trabalho pessoal de cada um diante da busca de estudar, de raciocinar, de refletir, porque não basta só lermos um X quantidade de livros, se ao longo da nossa vida a gente não para fazer uma reflexão daquilo que a gente lê. Nós nos tornamos uma criatura instruída, porém estúpida, grosseira, sem saber o significado do que ele está buscando estudar. Porque vale lembrar o seguinte: o homem instruído não é aquele que sabe ler com os R's e os S's, não é aquele que sabe calcular muito bem determinados números, nem aquele que buscou se engrandecer cientificamente. Mas o homem politizado é aquele que sabe fazer uma distinção entre o bem e o mal. Porque a instrução, ela é de extrema importância ao encarnado, porque ele se desenvolve intelecto e moral. Agora, a instrução que os espíritos chamam de politização, ela dá ao homem a reflexão diante dos atos que ele promove, diante daquilo que faz. Ele vai sempre ter como uma bússola de direcionamento, ou então vamos dizer assim, um mecanismo acionado diante de tudo que ele faz, que ele verá a repercussão. Isso é inato no homem. Foi aí que os espíritos disseram a Kardec que a lei de Deus está na consciência de cada um. Agora, o que faz essa lei ser abafada são os preconceitos, o egoísmo, o orgulho, né? As ideias preconcebidas de família, de religião, de sangue. Abafa todo esse princípio que o homem já traz, querendo ou não, ele se manifesta. Porque Deus não faz nada em vão. A lei de Deus está submissa, está vinculada ao princípio de ideias firmes. É por isso que Deus é onipotente, onisciente, único e bom. As suas leis não mudam porque o homem acha que tem que ser de tal forma. As suas leis, os seus princípios não vão dar um salto além porque o homem acha que ele erra, né? Ele não tem culpa e ele tem que ter sempre um bode expiatório para fazer com que esse bode expiatório responda pelos seus atos. Foi aí que eu estava fazendo uma reflexão, quando muitos dizem assim: eu dou minha vida por fulano. Eu não dou minha vida por ninguém.
Porque, primeiro, que eu estou derrogando uma lei de causa e efeito. Quando eu digo que eu dou a vida por alguém, eu estou dizendo que Deus é muito miserável, né? E eu sou melhor do que ele, primeiro. Segundo, por eu dar vida a ele, as suas provas não vão sanar, porque ele é um homem moral, ele é um ser moral. Ele vai continuar errando, ele vai continuar praticando misérias, e a vida ao qual eu estou querendo dar por força do amor, que é natural, que ame, que goste. Agora, não pense que esse amor, sem politização, sem esclarecimento, sem uso da razão, é aí que está a caridade, a verdadeira caridade. Porque quando eu digo que eu dou a minha vida por alguém, eu estou derrogando esta lei. E eu não vou deixar de sofrer as consequências dessa lei que estabeleceu que o homem tem que se preservar, né? A lei de preservação, a lei de conservação. E que é o suicídio, o homem levasse a os exageros e aos extremos. Então, essa pessoa ao qual eu amo, eu gosto, que é natural, ela não vai deixar de sofrer as consequências morais, porque eu estou dando a minha vida por ela, que a gente vê muito isso, né? Mãe, né? Que diz que vai dar vida pelo filho. Ela não sabe que miséria ela está cometendo. Porque, primeiro, o filho não vai deixar de sofrer, porque o homem não é consequência do espermatozoide que deu certo no óvulo. O homem é um espírito independente. Ele vai continuar sofrendo as consequências dos seus erros até quando ele querer sair da situação miserável que ele se encontra. Então, aquele também que está dando a vida não vai só deixar de sofrer, como o pão que nós tiramos, que está lá no óvulo da viúva, né? O único pão que se tem, que tira para dar ao outro, e não tendo o uso da razão de que esse pão eu posso realmente compartilhar, repartido, nem eu fico com fome, nem ele. É essa politização que os espíritos chamam a atenção. Eu não posso ser uma criatura que a caridade seja em mim o único condutor, sem um vínculo da razão. A caridade tem que ser o condutor, mais vinculado à razão. A minha ajuda, ela tem que ser feita. É aí que está a questão. Eu não vou dar a minha vida por ninguém, porque está lá no livro da codificação. Não é dando a minha vida que eu vou melhorar o meu ente querido, mas é ajudando a suportar suas provas, suas expiações, mediante ao esclarecimento, mediante a ajuda, mediante aos socorros que tiver à disposição, que o Pai coloque, que Deus sempre coloca. Nós precisamos despertar isso aqui, ó, sabermos usar a razão. Quanto de nós estamos tendo a oportunidade de ajudar alguém moralmente, com os nossos, na nossa mediunidade, né? Com as nossas atitudes, e nós rejeitamos. Nós nos isolamos, porque verificamos as companhias que nós temos nesse momento. Porque o espírito sério, eles veem, na verdade, todo o nosso panorama de sofrimento, mas ele nunca diz a você e nunca lhe estimula a se afastar dos trabalhos, mas ele lhe estimula a trabalhar, porque ele sabe que o homem trabalhando, ele se desenvolve intelecto e moral. Se diante dos quadros de ensinamento que a lei coloca ao homem, principalmente o espírita, nós nos deparamos com sofrimentos alheios, para que, com a nossa potencialidade mediúnica, com o nosso estudo preliminar, nós saibamos conduzir esse mecanismo de trabalho que o Pai está nos possibilitando, essa ferramenta. E aí é com essas ferramentas
que nós vamos aprendendo a lidar com a dor alheia. Porque nós não vamos aprender a lidar com a dor alheia nos afastando dela não, né? Nos interiorizando em nós como se nós fôssemos quem não vai sofrer nada, muito pelo contrário. Nós não sabemos das nossas sentenças amanhã. E quando nós nos isolamos em nós, por força dos sentimentos pessoais, das ideias preconcebidas, de achar, de achismo, não sei lá das quantas, nós estamos dizendo que as companhias que nós queremos são essas. Que com o tempo vai nos mostrar onde vamos parar. E claro, estamos mostrando que nós não estamos preparados para lidar com a dor alheia. Porque nós podemos agir de todas as formas. Não é só com as orientações dos espíritos, não. Mas é com aquilo que nós carregamos dentro de nós, mediante ao interesse de aprender e de se esclarecer. É aí que está a importância do estudo. Porque quando se estuda, a gente não age só com a intuição dos espíritos, mas a gente age também com as nossas intuições, porque somos espíritos pretéritos. Nós aprendemos, nós desenvolvemos, nós trabalhamos. E, como diz Gabriel Delane, muito feliz, o nosso passado ele não se apaga por um todo. Ele se desperta ao longo do tempo da nossa vida. Isso é verdade. Eu digo isso por força de experiência própria. Quantas das vezes eu trabalho aqui com as minhas próprias intuições, mediante o que eu estudo? Os espíritos deixam, porque, claro, nós não vamos ficar só na aba dos espíritos. E a nossa disposição, o nosso trabalho? Será que o trabalho é só mediante a mediunidade? E a dedicação, o estímulo de trabalhar? É nisso que a gente vê quem estuda e quem não estuda. Quem está buscando se politizar e quem nada quer saber. É por isso que os espíritos, avaliam dessa forma. Será que nós estamos preparados para lidar com a dor alheia? Se nos momentos aprazados nós buscamos o contrário. É o dever do espírita se esclarecer. Porque além do esclarecimento como nós vemos aí, que o espiritismo está chacoalhado quando alguém vai buscar em um dirigente espírita algo referente às questões mediúnicas, às perturbações obsessivas, e ele diz que entre no banheiro, tome uma ducha e vá para o carnaval. Quando não assim, manda aí para os psicólogos. O psicólogo, ele é um profissional que faz o seu papel. Nós não aqui tiramos o valor de ninguém, porque nós não temos essa pretensão. Mas vale lembrar que o psicólogo não entende de espírito. Psicólogo não estuda os princípios espirituais. E não estuda a alma. Né? E também não estuda a alma, que faz parte desses princípios. O homem, como sendo um ser moral, as suas atitudes jamais serão banidas pelo fato dele tomar um remédio ou outro, ou dele conversar de tal ou tal forma. Os seus conflitos estarão sempre nele. É como estávamos conversando, eu e Jorge, com uma criatura que estava lamentando as problemáticas que ele está vivendo. E aí Jorge, muito sabiamente, virou para ele e disse: nós devemos aprender a administrar os nossos problemas, porque aonde quer que nós estejamos, lá ele está. É a mesma coisa daqui. Eu posso estar na instituição espírita infeliz, né? Sem querer saber de nada. Aí eu digo: eu vou lá para o Instituto de Fulano de Tal, porque lá eu me sinto bem. Será? Será? Nós
temos o direito de ir para onde quisermos. Mas o princípio primordial que devemos ter é o seguinte: eu preciso fazer um trabalho melhor. Eu posso sair daqui, mas o meu conceito de ideias é outro. Porque eu busco aprimorar aquilo que eu busco aprender. Então, onde quer que eu esteja, esse mesmo aprimoramento, essa mesma qualidade estará comigo, né? Porque sou eu que estou buscando. Então, não adianta, a gente pode correr 7 freguesias de instituição, acharmos que as pessoas são as piores, mas o problema está em mim. O que eu estou fazendo mediante ao núcleo onde eu estou vivendo, como crescimento meu e dele? Era isso que nós víamos aqui, ó. Muitos médios chegavam, ficavam aqui com a cara desse tamanho, outros dormindo, fingindo que não estavam ouvindo nada, que pouco estavam se incomodando se na tribuna estava falando, se não estava, como se ele estivesse fazendo mal a quem está na linha de frente. Não se engane. As atitudes nossas nos sentencia para o futuro, né? Muitas das vezes recusando esclarecimento dos espíritos, informações sábias que poderia dar ao trabalho uma qualidade muito mais ampla, evitar a exteriorização de energia, porque tudo isso conta. E muitos médios contribuíram para isso. É esse o trabalho que nós queremos fazer ao longo do tempo? Essa mesmice de ideias, quando muitos não dão nas instituições espíritas a ênfase da família, né? De que fulano é assim, de que Beltrano é assim, dando ênfase ao orgulho familiar nas instituições, como se a doutrina espírita fosse isso. Dá ênfase a família que é assim, que é assado, que é assim, que é assado. E centro espírita é para isso? Né? Centro espírita é para isso? Para estar exaltando os nossos orgulhos dos mais diversos. É por isso que quando nós chegamos nesses encontros, a gente chega lá, fulano de tal, médico não sei o que, e espiritismo. O espiritismo está lá embaixo, com um nome desse tamanho, quase que nem aparece. Quer dizer, exaltando a criatura e não o espiritismo. Porque a base principal de tudo é o espiritismo. Se aqui fazemos um evento, teremos que ter como ponto de visão é o espiritismo. Vamos falar de espiritismo, não interessa. O profissionalismo de cada um, ótimo. Isso mostra que ele está sendo inteligente, está alinhando os conhecimentos materiais ao espiritismo, que é uma grandiosidade de pensamento. Agora, querer exaltar essa criatura porque é doutor, sei lá, e daí que ele seja doutor? O que tem a ver o espiritismo com o doutorado dele? O que tem a ver? Aí bota a criatura lá em cima e o espiritismo lá embaixo. Ninguém vai falar de espiritismo. Se o espiritismo é um conceito universal, né? Ninguém vai falar de espiritismo. E quando fala de espiritismo é aquilo quase no final, né? Quase no final. Já no término a gente fala alguma coisa sobre espiritismo. É isso que a gente vê. É por isso que nós vemos os quadros de obsessão aí terríveis. E muitas das vezes até por força de não esclarecimento. Porque as criaturas não querem, muitas das vezes com medo de espírito. Eu nunca vi encarnado espírito com medo de espírito. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. É a mesma coisa quando o encarnado retém as ideias que ele sabe que não é dele. Aí que um dos Carlos Bernardo Loureiro disseram o seguinte: vejamos o seguinte, hoje nós somos espíritos encarnados, amanhã estaremos na condição de espíritos desencarnados. Será que nós vamos ter a mesma flexibilidade de alguém passar as nossas ideias?
Porque estão alejando o espírito a um ser abstrato. A um ser abstrato. Agora se criou uma moda de que tudo é do psiquismo. Tudo é psíquico. Não, isso é coisa da sua cabeça, né? Você tem que ir para o psicólogo para conversar com ele, para botar suas aflições, enfim. Tudo é do corpo, né? E deixando os princípios espíritas para trás, não sabendo a responsabilidade que está assumindo diante dessas ideias que são uma pedra de tropeço na evolução do homem. Na evolução do homem. Quer dizer, quando você alimenta essas ideias, sabendo-se que o homem é um ser moral, ele vai levá-la por toda a sua existência. Ela não vai se perder, não. Porque tem isso vai dizer, estamos encarnados, quando eu desencarnar eu vou esquecer. Coisa nenhuma. Não se engane, não. As ideias, elas são o condutor do espírito. Onde quer que o espírito esteja, as suas ideias estão lhe acompanhando. A questão das colônias espirituais é fruto de quê? É de um espírito obsessor, que veio lá e disse assim, olha, cria assim. Porque tudo é assim. Os espíritos obsessores tomaram assim uma grandiosidade para muitos encarnados, estupenda, né? O espírito desencarnou. Isso foi o espírito obsessor que botou na cabeça dele, que tem as colônias. Coisa nenhuma. Fazendo do homem um ser puro, que ele não é. Não é pelo fato dele ter desencarnado que ele largou toda a sua tralha no corpo. Eles acompanharam e vão acompanhar sempre. Da mesma forma, a questão do paganismo. O paganismo, ele até hoje se propaga porque o homem acredita ter outros deuses. E esses deuses, eles têm que ser apaziguados, né? Eles têm que ser acarinhados com as coisas materiais. E claro, em cima desse dar, eu tenho que receber, eu tenho que pedir. E esse pedir, eu tenho que ter. É aí que está uma questão no livro dos Espíritos, os pactos. Porque muitos acham que os pactos são feitos aquela coisa assim, como é, Marcos? Solubre não, macabra, né? É sempre aquela coisa macabra, aquelas coisas horrendas. Ali existe pacto. Toda vez que o homem pede ao Espírito o que só Deus pode dar, é um pacto. Ele se compactua de forma a pensamento. Mas já que isso é pacto, por quê? E por que nós temos êxito? Porque Deus permite. Está lá no livro dos Espíritos, não leu? Deus permite para punir o homem e mostrar que entre Deus e o homem, o único e criado é Ele. É por isso que esses espíritos, muitas das vezes, realizam certos desejos. Agora, olha o fundo moral que aquela criatura vai se encontrar. Observe. Porque vê-se o seguinte, nós estamos sempre vendo a questão material, mas a questão moral nos foge a percepção pelo apego à matéria. Mas, como diz o Espírito no livro dos Espíritos, o homem sábio estuda a lei divina. Observe que nesses pactos, a proporção que o tempo vai passando, quando essas criaturas querem se desvencilhar desses espíritos, olha o dedinho. Sabe por quê? Porque ali houve um pacto de energia e um forneceu ao outro. Não é assim, não. É aí que está a ligação com o paganismo. Ainda vivemos no paganismo. O homem ainda cultua deuses e ainda há
Alguém que se diz espírita, que diz que há seres incriados. Isso é um absurdo. Estando com um acervo de informação do livro dos Espíritos, quando diz entre Deus e o homem não existe incriado. E Jesus não foi incriado. Jesus foi um espírito que buscou se elevar nas sucessivas reencarnações. Ele mesmo diz, né? Como muitos outros. Jesus não foi escolhido e nenhum de nós e nenhum único. Jesus que se qualificou. Olhe a sua mediunidade, como se apresentava de uma forma belíssima. Foram os espíritos que vinham até ele porque achavam ele bonzinho, bonitinho. Bonito eu acredito que nem era, porque pela qualidade como é que se diz? Das características físicas e da analogia do seu povo, ele não tinha beleza nenhuma. Agora, sua beleza na moral foi aquilo que ele construíra ao longo das suas sucessivas reencarnações. E claro, toda vez que o homem, ou melhor, quando o homem se esclarece, se politizando e fazendo bem, ele atrai para si espíritos da mesma qualidade. É essa atração que faz a distinção entre o homem bom e o homem ruim, entre as companhias que temos, tanto encarnados como desencarnados, que vamos ter ao desencarnar e ao encarnar. Esses amigos, eles não vão se afastar pelo simples fato de nós termos encarnado ou desencarnado. Eles estarão conosco, porque o que tornou primordial a sua presença ao nosso lado foi os seus caracteres morais. Era nisso que muitos não compreendiam o Carlos Bernardo Moreira. A maior característica de Bernardo era a inteligência notável, o bom senso, a crítica feita baseando-se nos princípios morais do homem. Foi um encarnado notável. E muitos não compreendiam isso, que achavam que ele tinha que puxar o saco de quem quer que seja. Dizia que ele era polêmico, né? Porque todo aquele que raciocina de forma a instigar, né? A instigar o outro a raciocinar também, ele é polêmico. Você já gosta de uma polêmica, já gosta de um conflito. Eu sei que conflito se baseia no princípio de colocar um contra o outro. Mas quando você desenvolve uma ideia, onde você analisa vários pontos, e nesses pontos você também mostra o aspecto bom e ruim, isso não é polêmica não, isso é raciocinar. É por isso que estamos numa sociedade miserável dessa, onde se coloca que o combate à prostituição e coloca uma mulher seminua pintada na televisão, atraindo, né, os chamados, como é que se diz? Desenvolvendo os libidos dos homens, né? Estimulando os libidos dos homens. Uma mulher seminua. Combate à prostituição. É essa sociedade que nós dizemos que nós queremos ser honestas? É essa sociedade? Nós mesmos contribuindo para as próprias misérias e querendo que Jesus venha consertar o quê? Jesus vem consertar o quê? Como eu estava conversando com um rapaz de segurança, ele falando do carnaval, e aí disse: minha senhora, a gente hoje não vê um jovem se profissionalizando em nada. Não se encontra um jovem mecânico, não se encontra um jovem eletricista. Ele disse: encontra-se traficante. Tem aí um monte, né? O pai e a mãe que tem um adolescente em idade média, esse adolescente sai, se mistura com os colegas, chega com um par de tênis e com outras coisas a mais. O pai e a mãe perguntam: fulano, o que é isso? Ah, mãe, foi fulano que me deu. Antigamente, no meu tempo, ela está ali de prova. Se pegava o saco que foi dado com o material que estava dentro e ia para a porta do vizinho: vem cá, fulano, você deu isso aqui a fulano e tal. Ela cansou de fazer isso.
Ô fulano, você deu isso aqui a fulano? Por que você deu? Com que interesse? O que ele fez para você? Agora é mais sofisticado. Quando chega, não precisa. Eu achei. Eu achei, né? Ou então eu fui ali, o colega me deu, me emprestou. Eu achei. E era na porta saber. E já ia com a barra que antigamente ela batia muito com a gente, com aquele cinto grosso. E já ia com cinto. Porque de lá já vinha apanhando desde lá. Hoje o jovem chega dentro de casa com todos esses pertences. Os pais não querem saber, se contentam em o jovem dizer que adquiriu de tal outra forma, ou colega ou com colega. Esses pais não procuram saber quem são esses colegas, quais são os pais desses colegas, o que é que esses colegas fazem, né? Mas isso é uma lei que criaram, isso não me permite. Diga. Eles têm a sua desculpa para votar. Certo? Eles, pais, muitos têm a sua desculpa para votar. Porque quando um filho deles chega assim, tem casa com um objeto desse, que ele procura, quando procura saber, né? Quando procura saber. A maioria não saber. quer nem saber. É que ele toca a vida. É verdade. Vai lá adquirir suas roupas, seus sapatos, suas motos, seus carros. Vai se virar, é assim que diz, vai se virar. Entendeu? E quando chega, quando tem algum pergunta, né? Ele diz, eu achei. Ele não pode, o pai agora não pode saber onde foi que ele achou, não. Porque se ele fizer isso, é um constrangimento, e esse próprio filho pode ter queixa dele. Foi a lei que criaram. Foi a lei. Da queixa dele, ele responder por isso, ser criminalizado, que está constrangendo o filho, está perseguindo o filho. Essa lei que criou. Exatamente, quer dizer. A ciência. E querem cobrar uma educação decente dessas criaturas. Né? Quando não assim, esse jovem que diz trazer esses materiais, já vem afrontando até os pais, que se os pais vacilar, tomam até porrada dentro de casa. Ou mata. Né? E faz, conforme Jean me contou ontem, conhece uma família que ele se enveredou nas drogas, atormentou a sua mente, e ele cometeu crime, foi preso, a mãe cuviteira, né? Que a maioria são cuviteiras mesmo, fazer uma coisa dessa, conivida, foi conseguir um atestado de maluco para tirar da cadeia como doido. E conseguiu, tirou. Né? Deixou ele solto para cometer outros crimes e tal. Né? Porque ninguém melhora. Ninguém melhora. Aí quando voltou agora, cometeu outro crime, ela pressionou ele. Pressionou ele dizendo, vou lhe entregar. Se me entregar, o meu seguidor lá. O filho disse, não. Ela foi a promotora disso. Foi ela que promoveu. Aí deixou o ultimato para ela. A senhora me entregar, eu vou preso. Mas quando eu sair, a primeira coisa que eu faço é vir me matar. Tá vendo? Sem falar na contribuição moral, né, desse espírito que deveria ter dado uma lição, deixado lá, porque, minha gente, essa sociedade é uma sociedade hipócrita. É hipócrita mesmo. Né? Aí diz assim, é porque você não é mãe, você nunca pariu. Será que é isso mesmo? Outro diz, é a constituição familiar que não teve equilíbrio, que não partiu de um princípio sólido. Será? Outro dia passou ali, ó, na televisão para mim, não foi eu não estou inventando, não, passou. 3 jovens de classe média alta, tudo se encharcando na cachaça. O outro ostensivo dissera, eu tenho de cartão 3.000 reais. Minha tia lá das contas é juíza. O equilíbrio não passa, não vem da base familiar? E por que esses jovens desequilibrados no álcool, passando esse mau exemplo? Um advogado, estudante de direito, não é qualquer um não, estudante de direito. Me permite, né? Que não é do perfil do trabalho. Só mais um problema, o tema é muito chamativo. Chama muita atenção. Deixa eu concluir meu pensamento. Porque tem aí alguém pairando lá. Olha que culpa tem esse pai. Não é dever do pai socorrer o filho? Não é dever do pai proteger o filho? Não é dever do pai que amparar, se tornou delinquente, fazer por onde? Tirar ele? Tirar da cadeia, arranjar advogado? Não. Meu ponto de vista é esse. Tem um filho aqui, os demais não estão aqui.
mas todos eles sabem que já passei isso com ele. Eu tenho o meu exemplo para ser copiado por ele. Eu sou o espelho de vida deles. Eu me esforcei para isso. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, não me prostituo, não ando nas baladas, não ando perdendo noite nas festividades mundistas. Que eu quero que ele aprenda isso de mim. Que isso é o que é viver. Entendeu? Se um deles um dia der para delinquente e cair nas garras do guante da lei material, eu jamais tirarei um tostão do meu bolso para arranjar um advogado para tirar ele de lá. Primeiro ponto, partir do primeiro princípio. Ele está tendo o que ele merece. Ele caiu na situação que ele quis, não foi exemplo meu. Não fui eu que deu exemplo. Muito pelo contrário. Então ele vai ter que pagar pelos seus crimes. Lá ele fica, cumpra a sua pena, cumpra a sua sentença. E tome vergonha quando sair daí, porque se continuar, voltará para lá de novo, porque eu não defendo um tostão. Certo? Outro ponto. Se eu coagir ele quando ver que estiver já no descaminhado, é claro que ele vai chamar atenção. Se eu chamar atenção e vou impor mesmo, está sob a minha tutela, aqui só come, só bebe, só viste, só calça, se seguir as minhas ordem, os meus ditames, certo? E ele for buscar o juiz, der queixa de mim. Digo isso ao juiz que estou dizendo aqui. E vou dizendo logo a ele: olha, se você for e o juiz me leva preso, eu direi para o juiz como estou dizendo aqui para você. A partir desse momento você vai comer, beber, calçar, vestir, usar calça, casa, a água, a luz dada pelo juiz. Porque quem dá tudo isso eu, não é juiz. Certo? A partir de hoje você vai ter tudo isso dado pelo juiz. Está lhe dando essa liberdade de você agir, interagir e querer até um dia me matar, como esse já prometeu matar a mãe dele. Esse não é um caso isolado. É o que eu digo a ele, vou dizer ao juiz a partir de hoje, e você vai providenciar, porque eu não dou um tostão, eu não dou nada, para a cadeia. Não tem problema. Agora não tem nada de mim para ele. Não vai ter nada. E acabou. Ele vai para Não casa. vai deixar minha casa mais para comer comigo, beber, não vai deixar nada, vai ter que tomar o rumo dele. Essa é a verdade. Porque o meu compromisso não é com o juiz, o meu compromisso é com a minha consciência. Com a minha consciência cósmica. Deus me deu, o filho foi para eu instruir, para eu educar, botar no bom caminho. Não é juiz que vai fazer isso por mim. Da forma como eles estão fazendo. Eles não estão fazendo, não deve ser. Essa é a verdade. Não rato, não maltrato, não faz parte da minha educação. Nunca deu uma pomada em nenhum deles. Dou bons exemplos. Instrução, cuidado, isso tem. Colégio, tudo baseado nas minhas capacidades, nas minhas condições. Certo? Eu roubar, não vou cantar o que eu não posso. Isso não é exemplo, certo? E não é viver. E acabou. Aí que o Espírito está aqui dizendo, é necessário que mesmo com exemplo se fale, se mostre, olhe, você está vendo, né? No dia que acontecer, se vier acontecer com você, a minha atuação vai ser essa. Essa vai ser. Por quê? Porque ele indo fazer, ele pode querer se cobrir. Mas você não meu pai não me disse nada, minha mãe não me disse nada, né? Porque é assim, a gente sempre busca abafar aquilo que nós fazemos como errado. Queremos sempre um bode expiatório. Mas quando a gente dá exemplos e avisa, que muitos acham, né, que está ameaçando. Isso não ameaça não. Uma vez, a exemplo disso, eu tenho um filho de Deus muito problemático, né? E ele tinha a mania de quando tomava umas cachaça, ficava insultando os outros. Ficava insultando os outros. E aí começavam a se degradar lá. Aí eu e a Vera
desapartava e se metia, muitas vezes era entre amigos, né? Esses amigos de cachaça. Eu tocava. Foi um dia, isso, observe o que é que faz o estudo sério, quando a gente leva a sério o que a gente faz. Estudando o livro da codificação, eu vi lá. A responsabilidade, nós adquirimos a responsabilidade mediante como é que se diz? Fugiu até o termo. A se aliar, vamos dizer assim, com a criatura, botar panos quentes. Eu vi lá. Não está assim, tá? De uma forma mais científica. Né? Eu estou respondendo. Quando que as pessoas fazem, outras pessoas se dedicam, estimulando elas a fazer aquilo. Amparando os erros que ela faz. Não é que nós, como aqui o irmão está dizendo, não é que nós não pratiquemos erro, não, minha gente. Tenhamos isso na nossa consciência. Todos nós aqui praticamos erros gravíssimos. Mas é a quantização do resultado que vamos ter dos erros que fazemos. É a conscientização. Nós não estamos aqui dando lição moralista a ninguém. Nós estamos aqui analisando os fatos da nossa própria vida. Não é lição de moral. Vivemos em um mundo de provas e expiação, num mundo miserável, onde só se vê desgraça e miséria. Nós nos comemos uns aos outros. Mas é a conscientização de que nós não vamos ter alguém para responder por nós. Somos nós. É aquilo que Bernardo diz. A ação com a reação. É o determinismo da lei. Você fez, você vai ter que responder chorando, gemendo, gritando, chorando, se abraçando. É o determinismo que nós mesmos criamos. E joga por terra essa questão de demônio, de diabo, de espírito obsessor. Porque nós fizemos, né? Esses espíritos atuam, com certeza atuam. Eles são os afetos de ontem que se tornaram desafetos hoje. A nossa competência. Né? Mas que nós temos a obrigação de conduzir-nos a uma situação melhor. Querendo ou não, gemendo ou não, chorando ou não, gritando ou não, mas tem que fazer. Sejamos inteligentes. Né? Usemos do amor e dos recursos que temos. O amor que eu digo não é esse amor imbecil de conversa mole não, viu? É amor na conscientização de que nós estamos fazendo porque nós nos devemos uns aos outros. Aí, voltando, estudando, toda vez era isso, eu já estava ficando cansado. Estava na hora de tomar uma bala pela cara, Quando foi um dia, eu disse, é hoje. Eu virei para a velha e disse assim, olha, quando o seu filho chegar aqui, a senhora diga a ele que quando ele tomar as cachaça dele, que quem estiver com ele não mande me chamar nem me chamar não, porque logo não. E se eu passar por uma rua onde ele esteja fazendo as arruaças dele, eu mudo de caminho. A véia aí ficou, né? Eu tô quieta. Não é que aconteceu, eu lá não fui, ela foi, eu não fui. Fiquei na minha. Aí nessa época eu já tinha me mudado, Providência Divina me deu meios para eu adquirir minha independência física, eu parti. Aí, como eu morava de um bairro para outro que dava para vir andando, um dia vem eu de lá para cá que fui ver a véia, aí tá ele, tô ouvindo a boca, não sei o que, eu digo, oxente, tava lá se pegando, nego macho se pegando, oxente, foi pela rua, ó. Eu fiz isso. Aí o colega, o seu irmão tá brigando, ele aguenta. Um dia que ele não aguenta mais, ele para. Não parou? Nunca mais! Nunca mais! Sabe o que é isso? Porque a gente apoiava. Nego encher sua cara de cachaça para estar perturbando o juízo dos outros. Eu disse, olha, meu amigo, eu não bebo não, nunca vou botar um gole de cachaça na minha boca não. Tome vergonha na sua cara. Seja um pai de família. Isso, minha gente, serve para a gente ver que o sentimentalismo só leva ao caos. Arriscado tomar um tiro, tomar uma facada, tomar um burro na cara,
E ficar por isso mesmo. Cadê Cadê o irresponsável, desequilibrado? Ah, mas você é, como muitos dizem, você é muito seca, você é muito insensível. Eu sou insensível mesmo. Porque graças a essa minha insensibilidade que eu estou aprendendo a andar com meus pés. E de muita coisa eu estou me livrando. Né? Porque eu estou aprendendo a usar isso aqui, ó. Ao raciocínio. Ou você usa ou você cai. Você se desequilibra. Você fica aturdido entre mentes perturbadas que não sabem sintonizar em nada, não quer nada, não sabe de nada, não quer aprender nada, e você fica perturbado, ó. Por que muitos filhos não saem da barra da saia da mãe? Por quê? Você está esquecendo também de dar um exemplo dele. A perda de um irmão por intermédio dele. Por intermédio disso. Foi né? lá e recebeu, está ali pulando, está aí, desencanou. Não é? Já teve essa situação? Você já me contou isso. Não é? Já teve essa questão? Isso poderia ser você também. Não é verdade? E aí? Quer dizer, é aí que a gente vê que ou você usa a razão ou você vai pro buraco com a criatura. Você se desequilibra. Porque, primeiro, que essas criaturas se baseiam no materialismo. É meu parente, eu tenho que fazer, é meu sangue e todos têm que ajudar. Não é assim, não. Sabe por quê? Porque quando a gente desencarna, você vê que a lei, ela é dura. A lei de Deus é dura. Quando nós desencarnamos, por força da nossa rebeldia, né? Os espíritos, entes queridos nossos, não vem assim de imediato, não. Nós não os vemos, não. A gente fica lá, ó, sofrendo as injunções do materialismo que nós plantamos toda a vida e que foi o mecanismo de desencarne nosso. Leia livros referentes a isso para vocês verem, se esses espíritos vêm nos encontrar de imediato. Isso não é uma punição, não? Por serem parentes, deveriam vir, né? Meu filho, minha mãe, meu não sei quem, venha que eu vou lhe ajudar. É assim, é? A lei de Deus, ela é dura, ela nos pune com a dureza que nós merecemos. Funciona de forma coercitiva. Né? Então não é por aí. Isso não quer dizer que nós estejamos sendo embrutecidos, não. Isso é o uso da razão. É o uso da razão. Você quer ver muitos desses trabalhos aqui? Os espíritos vêm e orientam a primeira, vem e orienta a segunda, na terceira ele não vem mais. Ele deixa a mercê dos espíritos inferiores e deixa lá, ó. Porque, já que eles têm mais sentimento do que nós, são mais instruídos, são mais evoluídos, não nos acarinha, não nos acarinha, porque ele sabe que o homem, quanto mais se sustenta ele com a mão, mas ele não quer ter responsabilidade. Mais preguiçoso fica, muito bem. Não quer ser responsável por nada, não quer trabalhar em nada. Acha que tudo é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Se tudo é Deus, então... Quem os outros passar a mão, tem que ficar ali. Quem